Maravilha, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, amados? Muito bom, vamos colocar em pé, pessoal. Louvado seja o nome de Jesus. Que alegria, né? Podermos estar aqui nessa manhã maravilhosa, manhã de bênção, manhã de graça. Como nós somos privilegiados por nessa manhã podermos estar aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Vocês já viram que eu só sei falar de Atos, né? Só sei falar de Atos dos Apóstolos. Na verdade, é porque quanto mais eu estudo, e olha que eu tenho estudado bastante o livro de Atos dos Apóstolos, mais eu me apaixono por esse livro e mais vontade de pregar sobre o livro de Atos me dá. Eu digo assim que é um dos livros mais espetaculares, doutrinários da Bíblia Sagrada. E nós aprendemos muito estudando o livro de Atos. Vamos lá, meus queridos. Atos, capítulo de número 15. Aleluia. Do versículo 6 em diante. Eu não vou ler muito, vou ler alguns versículos apenas aqui. Eu creio que vai nos ajudar a entender aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Todo mundo achou? Atos capítulo 15, do 6 em diante. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós também. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Aleluia. Amém, amados? Versículo 11, vamos repetir todos, diz assim: cremos, porém, diga, cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Diga assim: cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como todos também. Aleluia. Amém, amados? Ei, olha para o teu irmão e diga assim: irmão, você é salvo pela graça. Diga mais forte, diga assim: você é obra da graça. Você é obra da graça, maninho. Amém? Sabia disso, cara? Vocês são obra da graça. Nós somos obra, fruto da graça desse Deus tão lindo e maravilhoso, tão espetacular, tão maravilhosamente indescritível como o nosso Deus. Feche teus olhos, vamos orar um pouquinho mais. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, Deus, fale conosco a Tua palavra, Senhor. Ministre a Tua verdade, a Tua vontade, que ela seja revelada em nós, e que a Tua presença maravilhosa
habite em nós, de tal sorte que nós tenhamos a amabilidade, a graça de podermos desfrutar da tua graça e da tua presença. Obrigado por tudo, Deus. Eu quero te louvar. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Assente-se, meu querido. Pode se sentar. Na quinta-feira, nós estivemos aqui na igreja e eu dei um estudo bíblico onde eu chamei o meu estudo de confusão. Quem esteve aqui na quinta-feira sabe, nós falamos sobre confusão. Como assim confusão, pastor? Nós falamos sobre religião, falamos sobre a igreja de Angola, algumas igrejas que existem no nosso país, que vêm pregando um evangelho esotérico, como, por exemplo, uma igreja que anda por aí, reconhecida até pelo Estado angolano, chamada de Igreja Teosófica. Eles que pregam uma doutrina, um evangelho, onde eles misturam filosofia, autoconhecimento e outros tipos de doutrinas mais pelo país inteiro. Depois falamos também da igreja toquista, onde Simão Gonçalves Toco foi originário da igreja batista. Ele era batista e depois ele desviou-se ou foi expulso da igreja batista, foi para o Congo, onde ele foi buscar as influências dele. E dizem que num dia específico, numa reunião, Deus visitou a África, no local onde eles estavam reunidos, supostamente teriam sido batizados pelo Espírito Santo. Para os toquistas, Simão Toco é a reencarnação de Jesus Cristo. Olha só a ousadia e a petulância desses camaradas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que tanto a igreja teosófica cá em Angola, quanto a igreja Simão Toco, outras mais que eu poderia citar, que são igrejas que na sua doutrina incorporaram no seio dela algumas práticas próprias nossas, características nossas aqui africanas, como por exemplo a questão do espiritismo. Eu não tenho dúvidas que essas igrejas têm dentro das suas práticas litúrgicas um conjunto de doutrinas que são totalmente desviantes, erradas à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Quem fala da igreja teosófica, da igreja toquista, poderia falar de outras tantas igrejas que existem cá em Angola, como por exemplo a Igreja Universal, que é fruto de uma mudança que aconteceu no Brasil na década de 70, onde algumas igrejas foram buscar influências dos Estados Unidos da América, essa tal da teologia da prosperidade, onde a ênfase do evangelho ela se circunscreve apenas em prosperidade, cura, prosperidade, cura e libertação. Portanto, essas igrejas teológicas que apresentam essa praga do céu, do inferno, melhor dizendo, chamada de teologia da prosperidade, só falam disso e esquecem de falar de algo fundamental, importante, que é a chave do cristianismo. E o interessante, meus amados irmãos, é que muitas dessas igrejas, seus pastores dizem que são cristãos, são igrejas cristãs, porque falam do amor de Cristo, falam de Cristo, mas não pregam uma mensagem que é a mensagem da graça de Jesus Cristo. Esses conflitos cristãos, conflitos doutrinários, essas divisões que a igreja cristã tem, não surgiram hoje.
Na época de Cristo também já havia divisão dentro da igreja. Olha só que interessante, irmãos. Havia pontos de vistas diferentes, doutrinas diferentes. Na época de Cristo, já havia pessoas que tinham uma percepção errada a respeito do Evangelho, a respeito da mensagem cristã. Portanto, esses fenômenos que você vê hoje no mundo inteiro, não estranhe, não precisas estranhar, porque não é um fenômeno novo, é um fenômeno bastante antigo. O que nós temos aqui, irmãos, no texto que nós lemos? Capítulo 15 do livro de Atos. Nós temos aqui no capítulo 15, no livro de Atos, um dado interessante. Os apóstolos, mais concretamente Paulo e Barnabé, haviam terminado de fazer a primeira viagem missionária. Eles demoraram cerca de 2 anos. Eles saíram de Antioquia, foram para Chipre. De Chipre, eles navegaram para várias cidades. Íconio, Listra, Derbe, Licaônica, tantas e tantas cidades naquela época, naquele contexto. Eles pregaram o evangelho na Ásia Menor, e depois deles terem terminado de pregar o evangelho, era hora deles voltarem para casa. Graças a Deus, ao longo dos 2 anos que eles pregaram o evangelho, não foram poucas as lutas que eles enfrentaram. Eles navegaram por territórios desconhecidos, onde já existia o judaísmo, já existiam outras religiões da época. E eles então chegaram pregando a mensagem do arrependimento em Cristo Jesus, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. De maneira sintetizada, a mensagem de Paulo, a mensagem de Silas, ou até mesmo a mensagem de Pedro, quando, por exemplo, Pedro foi usado para trazer a salvação na casa de Cornélio, a mensagem era uma só, de que a salvação, ela estava colocada em Cristo Jesus, e era algo não equidistante, desde que as pessoas crescem que de facto, em nome de Jesus Cristo, seria possível, ou era possível, a salvação, a graça de Deus se manifestar. Ou seja, a mensagem de Pedro e a mensagem de Paulo tinha um só nome, se chamava Jesus Cristo de Nazaré, como o único, o autor, o consumador da nossa fé, a chave para a salvação, aquele que era, que é e que havia de vir, aquele que salva, que cura, que liberta e que transforma, o único, meus amados irmãos, que de facto deve se sustentar a nossa fé. Então surge um problema, irmãos. Surge um problema. Qual é o problema? O capítulo de número 14. Capítulo de número 15, melhor dizendo. Versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Então, acompanhe comigo a leitura. Capítulo de número 15. Então, estão acompanhando, irmãos? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam aos irmãos? Veja, ele não está falando para pessoas que eram descrentes. Está falando para os irmãos, pessoas que já haviam se convertido. Está falando para pessoas que haviam aceitado a Cristo. E qual é a mensagem que estava se pregando ou passando pela igreja? Era de que se os irmãos não se circuncidassem,
conforme o costume, conforme a lei, conforme Moisés havia pregado, havia dito, eles estão dizendo que se não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Está entendendo, pessoal? Amém, amados? Amém. Quem está comigo? Quem está comigo? Acompanhando a leitura comigo. Se eles, embora tivessem aceito a Cristo Jesus, se eles, embora tivessem aceito a mensagem da salvação, a mensagem da graça, mas eles deveriam se circuncidar. E quem não se circuncidasse, não seria salvo. Está entendendo o que eles estão dizendo aqui, irmãos? Eles estão dizendo que a circuncisão era a condição sine qua non para a salvação. De que você, para se circuncidar, ou melhor, para ser salvo, tinha que ser circuncidado. Era a mensagem que estava a passar na igreja. Qual é o problema, meus amados irmãos? Qual é de facto o problema? O problema, meus amados irmãos, redunda no facto de que para alguns irmãos que haviam se convertido, não bastava simplesmente só crerem na pessoa de Jesus Cristo, mas colocaram entre Jesus, entre o Evangelho, entre a salvação, uma prática que em nenhum momento Jesus havia ensinado. Jesus, embora ele fosse judeu, criado dentro dos costumes judaicos, mas Jesus em nenhum momento, se você olhar os evangelhos, vai encontrar Jesus ordenando alguém a se circuncidar para ser salvo. Jesus sempre disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, amados? Jesus não disse assim: olha, eu sou o caminho, mas antes de você chegar até mim, você tem que se circuncidar. Você tem que guardar o sábado. Você tem que obedecer às cerimônias. Você tem que passar pelo profeta. Você tem que ir isso, aquilo e aquilo outro. Não, Jesus nunca, jamais ensinou isso. Jesus nunca disse: olha, eu sou o caminho, mas para você chegar até mim, você precisa adotar a teologia, a teosofia. Não, Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro do seu ventre. Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, pelo que também nenhum outro nome é dado entre os homens debaixo dos céus, pelo qual nós possamos ser salvos. Só Jesus salva, meu amado irmão. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. É Ele que morreu por você, não foi profeta nenhum. Não foi Simão Toco, não foi Quimaguito, não foi nada disso, irmãos. É Jesus a chave para salvar a salvação. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus amados irmãos? É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Qual é o problema nosso, irmãos? O problema nosso é que hoje em dia existem falsas religiões, falsas igrejas. Falam de Deus, mas se você parar para pensar as práticas litúrgicas dessas igrejas, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus. A controvérsia começou aqui na Bíblia. Capítulo 15 do livro de Atos, eles estão discutindo a circuncisão como uma forma, um meio para salvar
para a salvação. Isso causou um problema muito grande, um problema bueguda, como se diz na igreja. Está entendendo, pessoal? Tendo tido o apóstolo Paulo e Barnabé grande discussão. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2, irmãos. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que Deus ainda levanta colunas. Eu acho espetacular, irmãos, que em meio a uma sociedade corrompida do ponto de vista ético, moral e até cristão, Deus ainda levanta colunas. Tem sempre ainda pessoas que não se prostraram diante de Baal. Um deles é Paulo e Barnabé. Tendo Paulo e Barnabé grande discussão, olha a palavra aqui, grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa dessa questão. Sabe o que está acontecendo aqui? Por causa do fato de alguns dizerem que para os cristãos gentios serem salvos, eles deveriam se circuncidar, um costume que estava na lei de Moisés. Olha, a circuncisão era um costume, era um sinal, um sinal de aliança. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 17, vai encontrar Deus ordenando a Abraão que ele deveria circuncidar o seu filho Isaac. Isaac iria nascer e Isaac deveria ser circuncidado ao 8º dia. E a circuncisão, ela funcionava como um ato de aliança entre Deus e o seu povo. E era uma prática que deveria ser feita perpetuamente. Significa dizer o quê? Todo filho de judeu deveria ser circuncidado. Deveria se cortar o prepúcio do camarada para que a ele, ao crescer, quando ele olhasse para si, ele lembrasse que ele tinha uma aliança com Deus. Todos os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, todos os filhos de Jacó, os patriarca, pai dos patriarcas, os 12, todos eles foram circuncidados. Moisés, todos, até Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Era uma prática comum que os judeus tinham, e era símbolo de religiosidade, símbolo de conversão ao judaísmo. Quer dizer o quê? Que você seria considerado um verdadeiro judeu na medida em que você deveria se circuncidar também. Além, claro, de circuncisar, tinha outras práticas também, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, que os judeus deveriam observar. Agora, quando o evangelho foi pregado, eles querem transportar essas práticas que eram deles para os gentios, para os irmãos de outras culturas, de outras nações. Práticas que não tinham absolutamente nada a ver. Luiz, práticas que não tinham nada a ver com o cristianismo. Esse é o grande problema do mundo de hoje, irmãos. Esse é justamente o grande problema do mundo de hoje. As igrejas estão cheias de práticas que não tem nada a ver com o cristianismo. Condutas, doutrinas, ensinos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã, irmãos? As igrejas estão cheias de práticas, costumes, ensinos, doutrinas que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Aqui no capítulo 15, por causa dessa questão, houve uma grande briga, olha, irmãos, o problema aqui é doutrinário, hein? Você sabe que são esses problemas doutrinários que, infelizmente, hoje no mundo em que estamos a viver, têm dado origens a muitas igrejas. Um camarada está
está dentro de uma igreja, de repente surge alguma questão doutrinária, o que ele faz? Ele sai, vai fundar também a igreja dele. Graças a Deus, meus amados irmãos, nunca ninguém vai poder te acusar de que nós, igreja, comunidade da família, somos fruto de cisão, de divisão, de rebeldia com igreja, qualquer que fosse. Aleluia! Você pode ter orgulho disso, irmãos. Porque nós não somos fruto de divisão, como muitas igrejas, infelizmente, começam. Não. Nós jamais dividimos igreja de ninguém. Jamais fomos atrás de membro de ninguém, de nenhuma igreja. Nós somos uma igreja que agrega. Nós não somos uma igreja que divide. Não fomos atrás de ninguém. Amém, amados irmãos? Amém, amados irmãos? Aqui ninguém pode se queixar de que pastor Nelson, pastora Cleo, irmão Maninho foi buscar alguém na igreja de outro fulano. Não, nós não somos assim. Ninguém aqui pode se queixar disso. Por isso, meus amados irmãos, qualquer que seja o problema doutrinário ou de qualquer outra área que seja, as pessoas têm que ter a capacidade de sentar e conversar à mesma mesa, porque é assim que o evangelho deve funcionar. Amém, meus irmãos? Não é ético, não é saudável haver divisão no meio da igreja. Eles aqui tinham tudo para se dividir, tudo para haver uma racha, porque a Bíblia não esconde, a Bíblia diz que houve grande discussão e briga. Quer dizer o quê? Só faltava eles se pegarem das golas. Está na Bíblia, está aqui, não estou inventando, está aqui na Bíblia. Até que eles pararam. Está entendendo, pessoal? Até que eles pararam e decidiram levar aquela questão toda que estava sendo discutida ali na igreja de Antioquia para Jerusalém, para os apóstolos decidirem. Amém, amados? Foram para Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, marcaram uma assembleia, um concílio. Pela primeira vez na Bíblia, em Atos capítulo 15, a igreja senta para discutir uma questão doutrinária. E olha, as questões doutrinárias não foram só ao longo desses 2000 anos de história, elas não foram somente discutidas aqui no capítulo 15 do livro de Atos. Não, você se engana se alguém disser isso para você. Já no primeiro século, pensadores como Abelardo, pensadores como outros tantos que surgiram, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ícones do escolasticismo, eles tiveram que sentar e tiveram que definir, afinal de contas, algumas balizas do cristianismo. É por isso que hoje nós falamos de teologia sistemática. Existe uma matéria na faculdade de teologia que chama-se teologia sistemática. Uma organização racional, lógica, organizada das doutrinas da Bíblia Sagrada. Mas não é só isso. Na Idade Média, a igreja se dividiu por causa da cobrança de indulgências, mariolatria, tantas e tantas outras doutrinas que surgiram dentro da igreja e que não tinham nada a ver com o cristianismo até os dias de hoje. Não é só isso. No ano 1050 houve um cisma, uma divisão, uma racha na igreja católica. A igreja católica dividiu-se. As pessoas falam tanto de divisão hoje, como se isso fosse coisa de igreja evangélica, protestante. Não é verdade, irmãos. Em 1050 houve um cisma na igreja católica. A igreja católica dividiu-se em duas igrejas. A igreja católica oriental, cuja sede ficava em Constantinopla, na Turquia, e a igreja evangélica ocidental, cuja sede é essa que você conhece até hoje, em Roma. Amém, amados irmãos? Então, as pessoas têm que saber, têm que conhecer, têm que estudar. E o evangelho é a mesma coisa também. Dentro do protestantismo, ao longo desses 500.000 anos de história protestante, que fez o ano passado, 500.000 anos de história,
A igreja mudou muito do ponto de vista de visão, de doutrina, de perspectiva. O protestantismo, a reforma protestante, ela começou em 1517 com Martinho Lutero, lá na Alemanha, com a publicação das suas 95 teses. 2 meses depois, os ecos da reforma haviam se espalhado pela Europa inteira. Até que chegou na França, onde Deus levantou um homem chamado João Calvino. Depois foi para a Suíça, onde Deus levantou um homem chamado Zwinglio. Assim foi, amados irmãos, até que a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, ela também decidiu se separar do Papa. Foi fundada a igreja anglicana da Inglaterra. Uma igreja que dependia do rei. Apenas até hoje a igreja anglicana é considerada a igreja da rainha. A igreja do rei na Inglaterra. Divisões, cortes, rupturas, cisões que foram surgindo na história da igreja até o dia de hoje. Em 1612 é fundada a igreja batista. Anos depois, nos anos 1800, é fundado o metodismo. Calvino e outros mais fundam o presbiterianismo, que começa na Europa, França, Inglaterra, até que sai por causa das guerras na Inglaterra, sai e vai parar nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Dali se espalha pelo mundo inteiro. O presbiterianismo chega no Brasil. Na Inglaterra, Deus levanta um outro homem chamado John Wesley. Juntamente com o arminianismo, eles fundam uma outra corrente teológica chamada arminio-wesleyanismo, ou wesleyano, que também dá origem a várias igrejas no mundo inteiro. Então, meu irmão, a história do Evangelho é uma história sim de divisões ao longo desses 2000 anos de história. Não tem problemas em haver divisões. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a igreja é uma força em movimento. Nós somos uma força em movimento. O Espírito Santo está soprando desde o Pentecostes até o dia de hoje. E eu dou um conselho para você. Se você estiver numa igreja onde as pessoas não seguem o Evangelho, não pregam a palavra, onde as pessoas colocam o padre, o pastor, colocam o bispo à frente de Jesus, saia, vaza, irmãos. Porque ali tem problema, não tem Evangelho. Sabe por que das divisões? Infelizmente porque muitas pessoas, ao longo desses 2000 anos de história, colocaram-se à frente de Cristo Jesus. Foi preciso que Deus levantasse pessoas que foram usadas por Deus para restaurar outra vez a igreja cristã. É por isso que nós, na igreja cristã evangélica, falamos de avivamento. O que é avivamento na Bíblia Sagrada? Uma oportunidade para Deus renovar a igreja. Quando a igreja se desvia, Deus levanta alguém, e esse alguém é usado por Deus para trazer novamente o povo de volta à essência do Evangelho. A igreja sempre foi marcada por isso, desde a época de Cristo. Aliás, antes, no Antigo Testamento ainda. Amém, amados irmãos? Então, quem fala da igreja é quem não conhece a igreja. Quem aponta a igreja é quem não sabe nada do Evangelho. Agora, eu não estou dizendo aqui que qualquer problema tem que haver divisões. Não é isso que estou pregando. Estou falando aqui que as pessoas têm que ter a capacidade de conversar e colocar os problemas à mesa. Amém, amados? À mesa. A igreja que tem um montão de ditadorzinhos. Eu conheço. Só porque o pastor é que fundou a igreja, Deus o levantou para começar a igreja, ele já acha que é dono de todo mundo, até da vida das pessoas. Ele manda para o inferno, traz para o céu e fala que, olha, se você sair está amaldiçoado, eu tenho o poder para levar para o inferno, para mandar para o inferno. Quem disse isso? Quem disse isso? São pessoas que infelizmente colocam-se no lugar de Deus. Amém, amados? Está entendendo? O problema surgiu aqui. Aí o que aconteceu? Levaram o problema para Jerusalém para discutirem. Levaram o problema
Jerusalém para encontrarem um denominador comum, um ponto de equilíbrio para que as coisas fossem de fato definidas. É por isso que no versículo 6 que nós lemos, diz assim: eles reuniram-se todos ali em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, para considerar este assunto. Qual era o assunto? A circuncisão dos não-judeus, como meio para a salvação. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro. E Pedro, eu gosto de Pedro. Ai, meu amado irmão, que Deus levante Pedros nesse país. A minha oração é que Deus levante pessoas com caráter. Hoje na escola dominical falamos sobre liderança integral. E falamos sobre caráter. É isso que está faltando na igreja evangélica protestante angolana. Falta jovens pastores, cheios da graça de Deus, cheios de verdade, cheios de caráter cristão, gente cheia de graça e sabedoria, para em nome de Jesus colocar a igreja nos carris, porque a igreja angolana é uma igreja que tem muitos problemas. A igreja evangélica angolana, ela é dividida, onde irmãos de igrejas reconhecidas lutam contra os irmãos de igrejas não reconhecidas, onde quem é reconhecido acha que é o dono da verdade e que é o mamamá só porque tem um documento do Estado que diz que está. Quem disse que a igreja é reconhecida quando o Estado dá um documento dizendo que está reconhecida? Quem foi que disse isso? A igreja é reconhecida no céu. A igreja é uma instituição divina, não de homens. A igreja foi fundada por Cristo. Ou você acha que em países onde existem igrejas não reconhecidas, como por exemplo a China comunista, Cuba, esse país é socialista, esse país é esquerda, você acha, na Coreia, você acha que ali não tem igreja? Acha que ali não tem igreja? A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja chinesa, onde Deus está abalando as estruturas daquela nação. Mesmo no submundo, mesmo que o governo comunista não reconheça a igreja nunca deixou de existir na China. É só estudar o fenômeno que existe no mundo. Janela 10x40, ali naquela região do Oriente Médio, onde ali mata-se. Ser cristão no Oriente Médio não é tipo ser cristão aqui. Vai querer pregar o evangelho nesses países radicais, Síria, Iêmen, Arábia Saudita e tantos outros países aí, vai tentar pregar o evangelho lá para você ver. Vai ser decapitado em praça pública. Mas sabe o que eu acho, irmãos? Que Deus é um Deus tão espetacular que vira à minha volta, Deus levanta homens corajosos, pastores, missionários, gente cheia da graça, que vão para esses países longínquos pregar o evangelho. Alguns perdem suas vidas, mas a história da igreja nos ensina que o evangelho, a história da igreja, irmão, nos ensina que a história da igreja ela é regada a sangue. A história da igreja sempre foi regada a sangue. Nós estudamos aqui semana passada, quem foi o primeiro martírio da igreja? Tiago. Tiago. Começou com Estevão, que foi apedrejado em praça pública. Logo depois, Herodes, sanguinário, maluco, matou Tiago à espada. Colocou Pedro na prisão, esperando que a Páscoa passasse para matar também Pedro. A história da igreja é assim, amados irmãos. Ela sempre foi regada com o sangue dos martírios. Começou com Cristo. Aleluia. Ninguém foi mais martírio do que Cristo, do que o próprio Cristo. Mataram-no, acusaram-no de desobediente, subversivo a Roma, inimigo de Roma e de César. Acusaram-no de pregar uma mensagem desviante. Judeus mandaram-no para a cruz, só que esqueceram que ele é o filho do homem, que ele veio justamente para morrer. Esqueceram-se de que havia uma promessa de que ele morreria sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E com seu sangue. Ei, escuta aqui. Escuta o que eu vou dizer para você. Você é fruto de sangue.
Você só está aqui porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. E porque ao longo da história, milhares e milhares de irmãos nossos corajosos derramaram seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje nesse país. Quem é o Estado para achar que manda na igreja? A igreja é uma instituição divina. Quer o governo queira, quer o governo não queira, a igreja não deixará de existir nesse país. Eu não vou parar de pregar o evangelho, irmãos. Eu não vou parar de pregar o evangelho. Não vou. A minha vida é a minha maior mensagem. Eu sei de onde Deus me tirou. Sei aonde eu estou. E eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho definição existencial. Não deixaremos de pregar o evangelho. Por quê, irmãos? Porque mais importa obedecer a homens, a Deus, do que obedecer a homens. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Essa é a nossa postura, é a nossa posição. Sentaram ali em Jerusalém, vamos acompanhar a leitura. Levantou-se Pedro e disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus nos elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho. Paulo está dizendo que Deus o levantou para que o evangelho fosse pregado aos gentios. Mas na verdade, quem foi levantado para pregar o evangelho para os gentios foi Paulo e não Pedro. Pedro teve resistência, inclusive para pregar o evangelho na casa de Cornélio. Pedro teve resistência. Foi preciso que Deus mostrasse para ele, numa visão, um conjunto de animais imundos. E Deus disse assim: olha, Pedro, levanta, mata e come. Pedro resistiu 3 vezes, até que ele entendeu que o Deus estava querendo dizer para ele. Agora, Paulo não. Paulo, quando Deus o levantou, Deus disse assim: Paulo, é você que eu escolhi para que o meu evangelho seja pregado, seja levado até aos confins da terra. E Paulo estava nessa reunião, mas quem falou foi Pedro, porque Pedro era o líder da igreja naquele momento histórico. Deus que conhece os corações aceitou. Está falando de quem? Está falando dos gentios. Pedro está falando que Deus abriu mão dos judeus e aceitou também os gentios. Irmãos, diante de Deus não há grego, não há judeu, não há gentios, não há nada disso. Deus não olha a nacionalidade, Deus não olha se você é angolano, brasileiro, português, coreano. Deus não olha para isso, Deus olha para a alma humana, para o coração humano. Para Deus, a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Não entender, meus amados irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Você não é mais importante que um americano para Deus. Muito menos um americano é mais importante para Deus, para você. É que colocaram na nossa cabeça que eles são mais importantes e nós aceitamos isso. Mas não são, na verdade. É que a história subverteu as verdades do evangelho. E fica parecendo que os americanos são mais abençoados, são mais amados por Deus, que os brasileiros idem. Quem foi que disse isso? É porque nós aceitamos isso, nós africanos. Colocaram isso na nossa cabeça, mas não é verdade. Porque a Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoas. Olha o que diz no versículo 9. Deus não faz diferença alguma entre eles, isso é, entre os gentios e nos judeus. Deus purifica seus corações pela fé. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E pela fé, meus amados irmãos. Nós vivemos pela fé. Nós somos discípulos da fé. Nós não andamos por aquilo que vemos. Se você não entender esse princípio, sinto muito, você nunca vai experimentar a grandiosidade de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você não entender, maninho, que nós andamos pela fé,
Se nós não compreendermos isso, jamais experimentaremos as grandezas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz isso. É pela fé. Amém, amados? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu creio que Ele existe. Nós temos que crer que Ele é. Na verdade, Ele é. Ele não existe. Quem existe sou eu e você, que somos temporais. Que existe é esse púlpito, a cadeira, a mesa, o teclado. Isso é que existe. Agora Deus não existe, Deus é. Amém, amados? Ele é. Quando Deus apareceu para Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga ao meu povo que eu sou o que sou, e que o eu sou me enviou a vós. Amém, amados irmãos? Amém. Agora, pois, versículo 10, para a gente encerrar. Por que vocês tentam a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo? Diga comigo, jugo. Diga jugo. Diga jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é peso, é canga. Conhece canga? Conhece o que é canga? Aquilo que você coloca no boi, quando os dois bois vão assim com a charrua, tá vendo? Para eles andarem. Não se coloca uma coisa aqui no boi para ele puxar. Aquilo se chama canga, peso. E Pedro está dizendo assim: por que vocês colocam um peso? Olha o versículo 10, o que é que diz? Por que vocês colocam um peso sobre o pescoço dos discípulos que nem mesmo nossos pais puderam suportar? Isso é que é religião, irmãos. A religião faz isso. Ela coloca sobre o lombo das pessoas um peso que nem mesmo os tais dirigentes, os tais pastores conseguem suportar. Está entendendo, meu amado irmão? Religião. Como é que você conhece uma religião? Como é que você sabe que uma igreja é falsa? Foi o que eu falei que eu ia falar para encerrar. Primeiro, através das práticas cerimoniais. Uma religião, ela tem práticas cerimoniais. Vão até falar para você guardar o sábado, para lavar as mãos, para entrar na porta tem que descalçar, que você só pode usar saia até aqui, que só pode usar cabelo de maneira X, que não pode pintar aqui, que não pode pintar acolá. Vão te falar isso. Vão te falar que você tem que sacrificar. Vão te falar que você tem que vir num dia específico na igreja, se é sábado, se é domingo. Vão te falar isso. Isso é religiosidade. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é religião. Vão te falar que tem datas específicas. Isso é religião. Vão te falar que você tem que sacrificar. Vão te falar que você tem que circuncisar. Isso é religião. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui, comunidade da família, não é uma religião. Isso aqui é cristianismo. E a prova de que aqui nós somos cristãos e não religiosos é de que aqui não tem um dia específico. Ei, você não é cristão somente no domingo porque você vem à igreja. Aqui não tem um dia específico. Aqui não tem um pastor que é a ponte entre você e Deus. Não. Glória a Deus por isso. Aqui ninguém precisa sacrificar. Aqui você só precisa crer. Está entendendo, irmãos? Na comunidade da família você não precisa sacrificar nada. Aqui não tem roupa. Se você vende calça, você vende chapéu, você vende não sei de onde, isso é problema seu, irmãos. Venha do jeito que você se sente confortável, abençoado, entendendo que você é templo do Espírito Santo e que Deus habita em você. Aleluia, glória a Deus. Aqui o pastor pode vir pregar de jeans, não vem de fato e gravata. Não, está um calor maluco aqui. Acha que eu vou vir de fato e gravata? Você é maluco, você acha isso? Está entendendo, irmãos? Não temos cerimoniais. Olha, essa semana fizemos 2 anos de igreja. Essa semana não festejamos por quê? Não temos dinheiro. Não temos condições de festejar. Então,
agradecemos a Deus, louvamos a Deus. Quando tivermos condições, vamos celebrar a nossa maneira. Amém, amados irmãos? Aqui não é religião, aqui é cristianismo. Segundo, você conhece uma religião falsa pela procissão falsa. Pessoas que falam uma coisa e praticam outra coisa. Muitas vezes Jesus confrontou o povo dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Amém, amados irmãos? Cuidado com seu estilo de vida. Cristianismo é estilo de vida. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas o quê? Já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá no livro de Colossenses, o próprio apóstolo Paulo diz assim: olha, ninguém vos importune por causa de sábado, luas novas ou festas. Ninguém vos diga. A Bíblia é fantástica, é tremenda. Amém, meus irmãos? Porque um mesmo é Deus, Senhor, e é Ele que habita em nós. Você conhece uma religião por causa do legalismo. O que é legalismo, irmãos? Obrigado a guardar a lei. Se é obrigado a guardar a lei, tem que guardar o sábado, porque sábado é o mandamento. Se você violar um mandamento, violou os 10. Então é obrigado a se manter na igreja para guardar a lei, para não violar a lei. Ei, para com isso, irmão. Tá louco, meu? Você é doido, mano. Acha que eu vou ficar aqui guardar sábado? Que sábado o quê, meu amigo? Nem o domingo eu guardo. Eu não guardo o domingo. O domingo é o dia que eu separo para adorar a Deus. Mas não, eu não guardo o domingo, porque o domingo não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é o Deus do domingo. Aí sim. Assim como é o Deus de sábado, é o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, e por aí vai. Amém, amados? O nosso Deus é Deus de 1 de dezembro, de 1 de janeiro, até 31 de dezembro. Todos os dias são dias do céu. Todos os dias são dias do Senhor. Eu não sou crente só domingo, não, irmãos. Não quero ser crente só domingo. Quero ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quero ser crente todos os dias. Então, aqui não existe legalismo também. Graças a Deus, na comunidade da família não existe legalismo. Sai fora, irmãos, de igrejas, de comunidades que te dizem que você tem que guardar, tem que obedecer. Olha, porque tem que fazer romaria, tem que ir para Mushima. Ei, Jesus, mas é muita ignorância espiritual. Tem que oferecer sacrifício não sei aonde, tem que andar de joelho, tem que fazer procissão não sei aonde, tem que rodar a cidade andando a pé, levando cruz. Vai ser escravo espiritual assim lá na China, irmão. Jesus já nos libertou de tudo isso. Amém, queridos irmãos? Amém, amados irmãos? Nós somos protestantes, temos que protestar. Temos que protestar contra tudo que escraviza o ser humano. Temos que protestar contra tudo que subverte a fé cristã. Temos que protestar contra tudo que subverte as verdades mais elementares do Evangelho. Porque Evangelho, meu amado irmão, não tem nada a ver com isso. Evangelho é graça. Diga comigo, graça. Diga graça. Amém, amados irmãos? Ei, e em quarto e último lugar, você reconhece uma igreja falsa por causa da santimônia. O que é santimônia? As pessoas têm maneira de vestir, aparência. Aparência. Por exemplo, tem uns irmãos ali que só andam de branco. Já viu, né? Tem uns irmãos aí que só andam de branco, colocam gravata verde, sapato branco, cajado. Ai, Jesus amado. Eu me submeter mais a essas práticas? Você é louco. Você é maluco, irmãos. Amém, amados irmãos? Cuidado com a aparência externa de justiça. Jesus criticou os fariseus que quando oravam, eles oravam nas praças, para todo mundo ver que eles estavam orando.
Aí Jesus veio e ensinou uma nova regra. Não, quando você orar, entra na tua casa. Fale com teu pai em secreto, que é o pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, amados irmãos? Santimônia. Outra questão é farisaísmo. Gente que acha que é mais santa do que outros. Eu sou santo porque eu não como isso, não como aquilo, não visto assim, porque eu oro 3 vezes ao dia, porque eu aquilo outro. Gente que acha essas coisas como se isso fosse o mais importante. Angola tem que mudar, nós temos que mudar de consciência. Temos que nos voltar para Cristo, entender o que é cristianismo, irmãos. Cristianismo não tem nada a ver com o que está aí fora. Não tem, porque a Bíblia nos mostra que nós não estamos assim. Amém, amados? Alarde da própria religiosidade, inocência fingida, separação farisaica, formalismo. Sabe o que eu quero aqui na igreja? Comunidade da família, vamos ficar em pé. Hoje eu estava em casa assistindo de manhã na DSTV. Tem um camarada que eu gosto muito de ver. Tem um camarada que eu gosto muito de assistir. Chama-se Steven Furtick. O nome do camarada, o nome do pastor. Da igreja Bethel, nos Estados Unidos. Eu gosto da maneira dele de ser. Ele é assim, sabe? Descolado, jovem, mas com uma mensagem do evangelho profunda. Com uma mensagem da Bíblia Sagrada da igreja dele. Eu olhei aquilo de manhã e falei, Deus, um dia eu quero ser é o meu modelo de pastor. Não conheço ele, né? Modelo tem que ser alguém que a gente vive, que a gente anda, né? Modelo não é o que a gente vê. Mas o estilo dele é um estilo que me agrada, que eu gosto. Esse estilo descolado, sem formalismo. Amém, amados? Onde a igreja se torna um lugar aberto, um lugar agradável. Um lugar onde o pastor caminhe com as ovelhas, toque as ovelhas, cheire as ovelhas, fale com as ovelhas, converse. Um lugar onde os obreiros não estão aqui, cheio de gravatado. Aqui na igreja não senta ninguém, já viram, né? Aqui no púlpito não senta ninguém, não. Você nunca vai ver mesmo aqui na igreja alguém sentado no púlpito, cheio de gravata, sentado aqui parece um coronel, um general. Aqui não tem isso. Todo mundo aqui é ovelha, é irmão. Amém, amados? Obreiros, pastores, líderes, todo mundo senta aqui com os irmãos. Isso é igreja. Somos uma família, somos uma comunidade, somos um em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém, amados irmãos? Pedro termina dizendo o seguinte, e eu vou encerrar também. Cremos, porém, verso 11, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles, como também os gentios, como também os judeus. Amém, amados? Amém? Cremos que somos salvos, somos cristãos, porque somos salvos. Uma definição clara do que é igreja é isso, uma comunidade de gente salva, remida no sangue de Jesus Cristo. Gente que entendeu que é pecadora, que é um miserável. Gente que entendeu que não é nada e que precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Tem um autor chamado Philip Yancey, escreveu um livro espetacular, um dos livros mais lindos que eu já li. Chama-se Philip Yancey, um pastor. No livro maravilhoso A Graça de Philip Yancey, ele conta uma história rapidinho. Ele diz assim, olha, um mendigo que andava na rua, ninguém dava nada para ele. Comia no esgoto, comia no lixo. Um mendigo. E esse mendigo um dia passou numa loteria. E ele comprou um cartão. Ou ele comprou, apanhou, já nem lembro, mas faz tempo que eu li o livro. Mas eu lembro dessa história no livro. Ele comprou um cartão de loteria, Totoloto. Quem já ouviu Totoloto? Aqui tinha Totoloto, né? Agora não tem mais. Jogo de aposta. Quando houve o sorteio,
aquele mendigo ganhou milhões de dólares. Muitos milhões de dólares. De repente aquele homem que era um mendigo, que andava na rua, ninguém dava nada para ele, da noite para o dia, em menos de 1 minuto, em menos de 24 horas, a sorte dele mudou. Se tornou um milionário. A graça de Deus é assim, amados irmãos. Eu não merecia, você não merecia. Éramos todos pecadores, somos ainda pecadores. Mas Deus escolheu-me a mim, escolheu você. Eu não sei porque Deus me escolheu, não sei. Eu não tenho nada, não valho nada, sou pecador, sou o pior do que está aqui presente nessa manhã. Mas Deus me escolheu para poder estar aqui. Vai tentar entender esse mistério. Maninho, você consegue explicar por que Deus te escolheu? Nem eu. Eu lembro do Maninho. Conheci o Maninho pequenininho assim, parece esse menino que está aí, esse jovem que está aí. Isso há quase 20 anos atrás. Nós éramos, cada um não valia nada. Eu fumava lhamba. A gente se encontrava com os amigos nossos da banda Apocalipse para a gente aprender música. Eu estava lá, era lhambeiro pra caramba. Ninguém dava nada para mim. Sabe, irmãos? O Maninho aprendeu a tocar teclado num tecladinhozinho assim pequenininho. Assim pequenininho. Não é nem ele, é o irmão dele, o Beto, que tinha, né? Era do Beto, um tecladinho assim pequenininho. E o Beto tocava aqueles pequenininhos. Aí de repente teve a oportunidade de tocar na banda. O Maninho também ia ensaiar com a gente todo dia, nos ver. A gente ia, né, com os amigos, né, o Sandro Ferrão, o Jerônimo e outros mais. Mas eu sempre tive meu foco voltado para o Evangelho. Quando Jesus me alcançou, eu quando fui para a igreja, na igreja tinha uma viola, a viola da irmã Vera, da igreja. Eu peguei aquela viola da igreja e eu comecei a estudar violão com aquela viola e fui aprendendo música. Por que eu estou aqui? Eu nem sei por que Deus me escolheu. Não tenho justificativa, irmãos. Só posso te dizer uma coisa. Jesus é tão bom, amados. Jesus é tão perfeito e isso o mundo não entende, o governo não entende, decreto executivo nenhum entende e explica. Amém, amados? Jesus é tão bom, meu amado irmão, que Ele me alcançou a mim e Deus hoje me usou para que eu pudesse abençoar a sua vida também. E nós estamos aqui. De graça recebemos e de graça damos. Aleluia. Feche os seus olhos, quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Pai, nós estamos aqui nesta noite, nesta manhã, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos porque, a despeito das divisões que a igreja tem tido, não é algo novo. Também não é algo que nos assusta. Porque nós temos segurança quanto à nossa fé, quanto ao nosso chamado, quanto à esperança viva que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, levante uma igreja que Te conheça, Senhor. Uma igreja que conheça a Tua graça, a Tua salvação. Que entenda, Pai amado, que nós não fomos chamados por sermos perfeitos. Não fomos chamados porque existe algo em nós que nos diferencia de outros irmãos lá fora. Não. Fomos chamados porque o Senhor é bom. Porque a Tua graça é maravilhosa. Porque há no nosso coração uma capacidade tão simples e profunda de entendermos o Teu amor por nós. A Tua palavra diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele nos amou a nós que não valíamos nada, e assim mesmo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, em nome de Jesus, salva a igreja do Sumbe, salva a igreja de Angola, Senhor, salva da falsidade, da religiosidade. Salva, Pai amado, de líderes malucos, líderes, ó Deus da glória, afastados de Ti, que não conhecem a Tua graça e que têm subvertido a verdade do Evangelho, levando milhares e milhares de pessoas a se afastarem de Ti. Deus amado, em nome de Jesus,
que não haja mais ninguém entre nós e o Senhor. Só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor batiza com o Espírito Santo, só o Senhor dá nova vida, gera na alma e no coração humano esperança viva que jamais sucumbe. Quem crer em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Pai amado, em nome de Jesus, gera essa fé salvífica em nós, de tal sorte, de tal maneira, que jamais desistamos de Ti, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o valor do perdão, o valor da graça, o valor do amor, e ajuda-nos, Pai amado, a jamais abrirmos mão do Teu sacrifício vivo feito na cruz do Calvário por nós. Ainda que a luta venha, ainda que os problemas venham, ainda que as dificuldades venham, jamais desistiremos, porque nós não dependemos de nós mesmos, da nossa força. Dependemos de Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. És a nossa esperança do amanhã. Levante, Senhor, essas crianças que estão aqui, jovens que estão aqui, mulheres que estão aqui, pais de famílias que estão aqui. Senhor, levante cada um dos Teus filhos para sermos verdadeiros cristãos, somente de Cristo, somente para Cristo, sola Christus, sola Scriptures, sola fide, sola gracia, e somente Deus. Pai amado, firma os nossos pés no Evangelho, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus com ações de graças. Diga amém. Diga amém. Diga amém bem forte. Aplauda mais forte, Jesus. Aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Pode se sentar.